tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou trazer para vocês o primeiro resumo pós-rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo eu vou falar sobre os confrontos, vou falar sobre os resultados, vou falar sobre a tabela do campeonato. Então, sem mais delongas, vamos lá. E mais uma vez, como vocês podem ver, estamos sem a nossa queridíssima Facecam, porque eu ainda não tenho câmera para usar. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Como vocês podem ver, já temos alguns confrontos aqui na tela. Começando então com Cruzeiro 2, Mirassol 1. Pois é, né? O Cruzeiro, que busca se firmar nessa temporada de 2025, né? Começa com uma vitória na estreia no campeonato, mas passam por um certo apuro, hein? O Cruzeiro passou por um certo apuro quando abre 2-0 com gols de Dudu e Gabigol, mas o Mirassol ainda teve o pênalti a ser cobrado pelo Reinaldo, que o Cássio defendeu, e no finalzinho do primeiro tempo o Mirassol ainda diminuiu o placar para colocar fogo no jogo, mas acabou que o Cruzeiro conseguiu assegurar a sua vitória. Enquanto o Mirassol, por sua vez, estreante, o caçula na primeira divisão, estreou com derrota na competição, mas é uma derrota totalmente aceitável e poderia ter sido um resultado melhor para o time paulista, né? Poderia, por incrível que pareça. Próximo resultado, nós temos Fortaleza 2, Fluminense 0. Foi desse confronto aqui que saiu o primeiro gol do Brasileirão 2025. Gol de Lucero do Fortaleza. Vamos lá, né? O Fortaleza, que em 2024 fez uma campanha totalmente surpreendente, fez a melhor campanha de sua história na competição, onde terminou na quarta colocação com 68 pontos, melhor campanha de sua história. Vem de 2025 um pouco abaixo, onde ele perde o estadual para o seu maior rival, onde na Copa do Nordeste está oscilando. E em relação ao desempenho de time e da até do Voivoda, vem oscilando um pouco, mas ano passado foi praticamente a mesma coisa. Foi até parecido. Fortaleza chegou meio desacreditado, meio abaixo, mas fez o que fez no Brasileirão, né? Vamos ver se esse roteiro vai se repetir. Enquanto o Fluminense, por sua vez, vem de um vice no Campeonato Carioca. E com esse resultado aqui contra o Fortaleza, Mano Menezes foi demitido do comando do tricolor das Laranjeiras. O que é de nós? É de se imaginar, né? E outra coisa, se não foi a última chance, certamente foi uma das últimas chances de Mano Menezes comandando um time grande aqui no Brasil. E, enfim, já foi um erro em si do Fluminense manter o Mano Menezes para 2025. Mas, enfim, né? Agora o Fluminense está indo no mercado em busca de um novo técnico. Próximo confronto, temos Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Um dos grandes confrontos dessa primeira rodada de campeonato. O Grêmio, que veio de uma perda de hegemonia no Campeonato Gaúcho, afinal vinha de 8 anos seguidos sendo campeão, até perder o título para o Internacional, o seu maior rival. E no Brasileirão consegue um resultado importante, né? O Grêmio, que vem de um vice no Campeonato Gaúcho, passou no perrengue nas duas fases da Copa do Brasil. O Grêmio começa bem no Brasileirão e com um resultado importante, que pode ser importante para o decorrer do campeonato. E, inclusive, o Thiago Volpi foi o cara do jogo, hein? Quem diria, hein, São Paulino, que está escrito aqui no canal. Thiago Volpi sendo o cara do Grêmio nesse jogo. Que coisa, hein? O Galo, por sua vez, chegou com moral, né, para esse início de campeonato. Chega com moral para esse início de campeonato, afinal, vem de um título do Campeonato Mineiro, o time vive boa fase, o Cuca faz um bom trabalho. O Cuca que está pela vez número 571 no comando do Galo. Brincadeiras à parte, Cuca faz um bom trabalho, o time do Galo está bem na temporada, mas começa mal o campeonato, né? O Grêmio abre 2-0, o Galo chega a diminuir, mas acabou que não fez tanta diferença e o Galo começa mal
o Campeonato Brasileiro. Começa com o pé esquerdo na competição. Próximo confronto, Juventude 2, Vitória 0. Um dos confrontos alternativos dessa rodada. O Juventude aproveita o fator casa, o fator Alfredo Jaconi, que é sempre complicado enfrentar o Juventude lá em Caxias, para começar bem o campeonato, para conseguir um resultado que certamente vai ser importante para o time gaúcho no decorrer da competição. Ou pelo menos tem tudo para ser importante, né? Já o Vitória, por sua vez, vinha numa boa fase, apesar de perder o título baiano para o Vitória. Faz uma boa comando do Nordeste, o Carpini segue fazendo um ótimo trabalho no comando do Vitória, mas acabou que o rubro-negro começou mal, começou com o pé esquerdo na competição. Que no ano passado o Vitória ficou marcado pela campanha do segundo turno, uma campanha de arrancada no segundo turno, mas nesse ano de 2025 o Vitória começa com o pé esquerdo na competição. Próximo confronto, São Paulo 0, Sport 0. Nesse confronto, aliás, nós tivemos apenas 2 0x0 nessa primeira rodada de campeonato. O outro 0x0 eu vou falar depois. Vocês já estão até vendo, mas eu vou falar depois. O São Paulo chegou para esse confronto pressionado, com a eliminação na semifinal do Paulista para o Palmeiras. Chegou pressionado pelo desempenho abaixo que vem tendo nesse ano de 2025. O Zubeldia está cada vez mais pressionado e, cá entre nós, é questão de tempo para ele cair no comando do São Paulo. E porque o trabalho dele não evolui, né? Enfim, o São Paulo chegou para esse confronto precisando vencer para começar bem o campeonato, para, digamos, diminuir um pouco mais essa pressão. Mas aí o São Paulo acabou tropeçando dentro do Morumbi diante de um Sport, que eu vou falar depois. E nós tivemos um pênalti perdido pelo Caleri. Caleri que não vive lá grande faz um São Paulo não, hein? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Pênalti esse que, por sinal, acabou de passar no quintal aqui de casa. Tô brincando, São Paulino. Calma, calma. Só uma brincadeira, tá? Só uma brincadeira. Enfim, São Paulo começou tropeçando no campeonato e o Sport, por sua vez, consegue um bom resultado. Levando em consideração o parâmetro atual do Sport, que até tem um time para surpreender, né? O Pepa até faz um bom trabalho desde o ano passado no comando do Sport, mas em relação a desempenho nesse ano de 2025, o Sport vai tendo um desempenho um pouco abaixo desse ano. E a tendência é que o Sport brigue contra o rebaixamento, mas o Sport também tem condição de surpreender nesse campeonato. Próximo confronto, o último de sábado, aliás, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos no sábado. Esse aqui foi o último jogo de sábado. Flamengo 1, Internacional 1. Um dos grandes, se não o grande confronto dessa primeira rodada do Brasileirão 2025. Dois candidatos ao título, né? Flamengo e Internacional. Para mim o Flamengo é favorito, mas o Inter é candidato. E, enfim, dois candidatos ao título brasileiro, ambos fazem um jogaço, né? Onde o Inter abre o placar num belo gol do Bruno Henrique. Salvo engano, primeiro golaço no campeonato do Bruno Henrique. Não o Bruno Henrique que tá no Flamengo, mas o Bruno Henrique volante, ex-Corinthians e Palmeiras. O Internacional abre o placar no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o Flamengo consegue gol de empate com o Léo Pereira, né? Léo Pereira oportunista na área. E, enfim, definitivamente esse aqui foi um jogo onde nós tivemos os dois melhores técnicos brasileiros da atualidade, os dois melhores times em fase atualmente no futebol brasileiro. Enfim, os dois definitivamente foi um jogo de dois postulantes ao título brasileiro nesse ano de 2025. Agora sim, vamos agora para os jogos de domingo, começando com talvez um dos grandes, se não o grande confronto dessa primeira rodada. Palmeiras 0, Botafogo 0. É um dos confrontos mais aguardados, se não o mais aguardado. Afinal, temos o atual vice-campeão brasileiro contra o atual campeão brasileiro. Isso mesmo. Um atual vice-campeão contra o atual campeão logo na primeira rodada. E beleza. Já dizia o Milton Leite. E beleza. Mas vamos lá. O Palmeiras chega para esse confronto pressionado pela perda do título estadual para o Corinthians, que saiu da fila de 6 anos. Corinthians que eu vou falar depois.
Mas agora nós vamos ter Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras chegou pressionado. O Abel, por incrível que pareça, o Abel Ferreira está pressionado no cargo. Afinal de contas, desde o ano passado que o time vem tendo uma queda de produção, o Abel vem tendo uma queda de produção. E, enfim, o Palmeiras vem para esse campeonato para dar uma resposta. Para dar uma resposta a essa pressão, tanto para o time como para o Abel Ferreira. Já o Botafogo, por sua vez, se o 2025 do Palmeiras é um pouco abaixo, o do Botafogo nem se fala. Afinal, perdeu a Supercopa para o Flamengo, perdeu a Recopa para o Racing, caiu no Campeonato Carioca em 9º lugar, né? Não, caiu no caso não de rebaixamento, tá? Não confunda. Cai de ser eliminado logo na primeira fase, onde nem para Taça Rio ele foi. Enfim, um 2025 até aqui desastroso do Botafogo, onde tivemos também 2 técnicos interinos. O Renato Paiva agora foi contratado para ser o técnico, uma escolha, ao meu ver, equivocada, mas até que o Renato Paiva começou bem, teve um amistoso contra o Novo Horizontino, agora esse jogo contra o Palmeiras, jogo treino contra o Cruzeiro também. Renato Paiva até começa bem, mas vamos ver, vamos aguardar, ainda não é suficiente para falar. Mas enfim, tanto o Palmeiras quanto o Botafogo chegam para esse campeonato para dar uma resposta. O Palmeiras, pela pressão que vive pela perda do título estadual, e o Botafogo pelo 2025 muito ruim que faz até o presente momento. Mas enfim, falando desse jogo em si, foi um jogão, cara. Foi um jogo bom. Nós tivemos o Botafogo jogando melhor que o Palmeiras, ao meu ver, né? Jogo esse que eu assisti. O Botafogo jogou melhor que o Palmeiras. E nós tivemos ambos os times perdendo grandes oportunidades no decorrer da partida, principalmente o Botafogo. O Everton, goleiro do Palmeiras, fez várias defesas, grandes defesas no decorrer do jogo. Próximo jogo, Vasco 2, Santos 1. Vamos lá, né? Sem o Neymar, o Santos até consegue abrir o placar com um belo gol do Barreal, substituto do Neymar nesse jogo. Mas o Vasco, com brilho de Verratti, simplesmente o melhor cabeceador do mundo. Impressionante, cara, como o Verratti é brabo no jogo aéreo. Impressionante, cara, impressionante. O Vasco consegue virar o jogo, primeiro com assistência do Verratti de cabeça, uma bola cruzada na área, o Verratti ajeita para o Nuno Moreira completar para o gol. Aí na sequência, o próprio Verratti recebe o cruzamento na área para cabecear a bola para o gol e virar o jogo para o time Cruz Maltino, né? E um dado aqui, rapaziada. O Santos, que foi treinado pelo Carille no ano de 2024, em toda a Série B de 2024, não virou um jogo, não ganhou um jogo de virada na Série B. Aí vem 2025, Brasileirão Série A, Vasco e Santos. O Santos sai na frente, leva a virada para um time treinado por Fábio Carille. Que loucura, mano. Que loucura. Mas, enfim. O Santos, que vinha numa fase de recuperação no Campeonato Paulista, mas acabou sendo eliminado pelo Corinthians. Desculpa, galera, eu tive que pausar o vídeo aqui rapidão para resolver um assunto, mas continuando. O Santos em uma fase de recuperação nessa temporada, mas acabou sendo eliminado no Paulista pelo Corinthians, né? E o Vasco, por sua vez, foi eliminado também numa semifinal, só que de Campeonato Carioca, pelo Flamengo, de uma forma controversa, mas enfim. Vasco e Santos, um jogão dessa rodada, né? O Santos sai na frente, o Vasco consegue a virada. Próximo jogo, Bahia 1, Corinthians 1. Jogo esse que eu fiz pós-jogo, inclusive, se você não viu, passa lá depois. Depois de terminar esse vídeo, você passa lá. Mas eu vou dar uma breve resumida, até para não dar spoiler, se você não viu, né? O Bahia chegou com uma certa moral para esse confronto. Afinal, foi campeão do Campeonato Baiano, faz uma boa Copa do Nordeste. Classificou a fase de grupos da Libertadores, coisa que o Corinthians não fez, mas enfim. O Bahia faz uma boa temporada de 2025. O Bahia sai na frente, né? Teve o Everton Ribeiro sendo expulso. O Corinthians consegue o gol de empate lá pro final do jogo com um herói improvável. Assista lá o pós-jogo para você entender como foi o panorama desse jogo. E para finalizar, finalizamos aqui os jogos de domingo. Foram 3 jogos no domingo. Vamos agora para o último jogo da rodada. Jogo que aconteceu ontem, segunda-feira. Bragantino 2, Ceará 2. Confronto esse que ninguém liga, mas eu ligo e vai entrar aqui no resumo da rodada.
O Bragantino chega para o campeonato como um dos piores times do torneio e deve brigar para não cair, ao meu ver, ou até ser rebaixado. Não tem a mesma sorte que teve de forma absurda no ano passado. E assim como o Ceará, né? O Ceará também deve brigar para não cair. A diferença é que o Ceará chega um pouco mais confiante, afinal foi bicampeão no campeonato cearense em cima do Fortaleza, né? Mas vamos ao confronto. Nesse jogo, o Ceará abre 2-0 com direito a gol de um cara que não fazia gol de jeito nenhum no time do Corinthians, que era o Pedro Raul. Engraçado, né, Pedro Raul? No Corinthians você não fazia gol, agora no Ceará tu resolveu fazer gol? Enfim. Continuando, o Ceará abre 1-0 com o Pedro Raul, abre 2-0 aí no primeiro tempo. O Bragantino consegue diminuir aí no finalzinho do primeiro tempo, leva Botafogo no jogo, né, pro intervalo. Vem o segundo tempo, o Bragantino consegue arrancar o empate no finalzinho de jogo. Resultado esse, um confronto de times que devem brigar para não cair nesse Campeonato Brasileiro de 2025. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah! A tabela, né? Já esquecendo, galera. Foi mal, foi mal. Vamos pra tabela do Campeonato Brasileiro. Mas que cabeça, hein, velho? O cara ia terminando o vídeo sem falar da tabela. Ô, gênio. Mas, vamos lá, né? Vamos à tabela do campeonato. A tabela de primeira rodada não tem muito segredo, né? Mas vamos lá. Daqui nós temos o grupo dos times que somaram 3 pontos na primeira rodada. Fortaleza, Juventude, Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Entre os 5 primeiros, o grupo dos 5 times que somaram 3 pontos nessa primeira rodada. Fortaleza em primeiro, Juventude em segundo, Vasco em terceiro, Cruzeiro em quarto e Grêmio na quinta colocação. Todos com 3 pontos ganhos. Aquela galera que somou 1 ponto nessa primeira rodada. Bragantino em sexto, Ceará em sétimo, Corinthians em oitavo, Flamengo em nono, Internacional em décimo, Bahia em 11º, São Paulo 12º, Sport 13º, Botafogo 14º, Palmeiras 15º colocado. Aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times com 1 ponto essa primeira rodada. Enfim. E o grupo dos times que começaram perdendo, então com 0 pontos. Galo, 16º com 0 pontos. E na zona de rebaixamento nós temos Santos com 0 pontos. Mirassol, Fluminense e Vitória. Líder da primeira rodada, Fortaleza. Lanterna da primeira rodada, o Vitória. Então, agora sim, é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com a galera com o seu conteúdo. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!